Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. É o gato aqui mordendo meu pé, gente, pelo amor de Deus, que inventou gato novo. Meu nome é Luciné, sou aqui do canal Vestir-se Bem, em nome do meu ateliê de costura. Essa semana a gente vai falar um bocadinho de crochê. Ignora aí meu cabelo, gente, porque esses dias ele não vai ficar bonito em lugar nenhum, não. Esqueci de trazer o shampoo, então ele tá bem grosseiro, precisando ser lavado. E aí, vocês se planejam? O ano vai entrar, né? 2026 tá aí. Já encerrei meus trabalhos de 2025. Tudo que eu estou fazendo esses dias já é pensando em 2026. Vou encerrar ali, terminar ali uma encomenda para hoje. Pretendo terminar hoje, que eu vou entregar amanhã. E pronto. Acabou 2025. Vamos para 2026. Já gravei produções do mês, já gravei e já saiu para vocês, né? O que eu produzi durante o ano, se eu alcancei minhas metas. Quem assistiu já viu que eu fiquei ali na metade, né? Passei da metade, R$ 500, mas tudo bem também. Aí, enquanto eu gravava, eu esqueci de algumas coisas também, de falar, claro, né? Como sempre, a pessoa não anota alguns pontos importantes e esquece de falar umas coisas legais que deveria ser compartilhado, né? Como o que eu vou passar para vocês agora no momento. E a pergunta fica, vocês anotam tudo o que vocês fazem? Vocês se planejam para o ano todo? Eu sempre faço isso. Eu sempre anoto o que eu pretendo fazer, qual é as peças que eu pretendo trabalhar naquele ano, quantas eu pretendo fazer. Às vezes eu alcanço, às vezes não alcanço, né? Porque vai depender também durante o ano tudo que acontece, né, gente? E esse ano 2025, eu não fiz isso. Eu não me planejei. Eu não tinha noção do que eu ia produzir, de quanto eu ia produzir. Aí eu fiquei pensando, sabia que muitas das vezes a falta de se planejar, principalmente nessa parte assim, de ter ali já uma meta a ser alcançada, não em valores, eu fiquei só em valores, mas eu não tinha noção do que eu desejava produzir, né? Atrapalha um pouquinho que a gente alcance nossos objetivos. Eu não anotei nada, eu não me planejei, eu deixei assim. E eu lembrei que a última vez que eu deixei meu ano assim, na sorte, não foi um ano legal. Financeiramente, entre comprar as coisas, sonhar, desejar, eu acho que quando você tem uma meta, tanto no trabalho como pessoal, é bom. Parece que você alcança as coisas assim. Não tem aquele ditado assim que a palavra tem poder? Eu acho que quando você anota, que você anote com determinação. Parece que as coisas acontecem, flui para que aquilo aconteça, né? Em 2025, a única coisa que eu anotei, assim, e até passei para vocês, era o desejo de comprar um carro. Eu comprei um carro? Não. Mas eu vi em 2025 que se eu realmente quisesse comprar um carro, eu compraria um carro. Assim, quando eu falo comprar um carro, né, que ande. Que pelo menos não me deixe nas estradas. Não estou falando em carro novo, em carro de marca, em carro bombástico, essas coisas não, um carrinho. Mas que também não seja aquela fuleiragem, né? Eu percebi que se eu quisesse realmente comprar um carro, eu teria condições. Aí hoje encerramos 2025 e você diz, você teria o dinheiro de comprar um carro? Gente, vocês acreditam que eu teria um dinheiro de comprar um carro? E que esse dinheiro só foi focado mesmo assim, se eu quisesse comprar um carro hoje, o que eu tenho foi focado de junho pra cá. Mas aí eu já desisti de comprar um carro. Quando eu gravei o projeto e eu falei que eu queria comprar um carro, eu falei que eu tinha outro sonho. Só que um dos dois sonhos iria usar esse dinheiro, ou o carro ou outro sonho. O outro eu estaria estudando, porque era uma coisa mais alta financeiramente, e eu estava meio perdida na época, não sabia o que fazer, não é isso? O ano foi muito difícil.
O começo do ano para mim, financeiramente, não, foi difícil, mas não por falta de trabalho, e sim psicologicamente. Eu estava pirando, gente. E chegou um momento, assim, acho que foi lá no mês de maio, fevereiro, março, abril, maio. Não, foi abril, eu tinha decidido parar de vez de trabalhar na costura. Eu tive uma conversa muito importante com Deus e eu disse, Senhor, Deus não coloca as coisas. Evento, pensei que era alguém chegando. Deus coloca sempre as coisas que a gente possa alcançar, que a gente possa suportar. Nossas dores são suportáveis. Mas chegou um momento, gente, que estava tão difícil, que eu disse, Senhor, eu tenho que aceitar o que o Senhor me deu. Eu tenho que aceitar a vida que se tornou aqui, como se tornou a minha vida. E para isso eu preciso parar de costurar. Chegou um momento que eu vi que a melhor coisa para mim, psicologicamente, era parar de costurar. Gente, vocês sabem que eu estou cuidando do meu pai. Meu pai teve infarto. Meu pai só tem 20% do coração. Mas até aí não é problema. O problema de meu pai... Deixa eu ver se eu baixo isso um pouquinho. O problema de meu pai, gente, foi... a parte do infarto, a parte dessas coisas, a gente consegue lidar, né? Ele teve vários derrames, ele teve derrame cerebral, mas que não deixou sequelas nele não, assim, de paralisar lados, nem nada. Ele teve derrame cerebral, mas não... Ele vive normal, ele sabe de tudo, normal. Quem vê, eu nem sei que tipo de derrame foi esse. Só que ele tem uns momentos de loucura. E isso me deixa louca também. Eu conversando com os médicos e tudo, gente, doutor, não posso, qual medicação, o que está acontecendo? E ele me explicou que ele teve derrame cerebral que atinge um lado do cérebro, que deixa ele com os mesmos sintomas de Alzheimer. Então, às vezes ele me conhece, às vezes ele não me conhece, ele quer ir para casa. É aquela luta. Então, isso tudo estava me deixando louca. Louca de vez mesmo, assim. Porque aí, pra gente, o psicológico da gente, você também não entende. Porque você vê aquela pessoa normal, chega uma pessoa em casa, ele conversa normal, é um normal. E de repente ele dava aquela loucura e você fica perdida. Você não sabe o que faz. Não sabia se era fingimento, se era loucura, o que era. Então aquilo estava me deixando, me prejudicando. E eu não queria mais, foi tanto que quem me segue, sabe, tentei manter a lojinha e tudo, até no carnaval, ainda trabalhei para carnaval. Depois eu disse, chega, acabou loja, acabou tudo, arranquei tudo, tá lá dentro do saco. Umas coisas eu doei, outras coisas eu peguei para Luana, outras coisas continuam lá no saco. Dizia o que era para olhar direito e até hoje nunca tive tempo de olhar direito o que serve, o que não serve, para onde vai cada coisa. Tá lá no mesmo jeito, tudo bagunçado na frente da casa do mesmo jeito. Decidi acabar com tudo, porque o problema era receber pessoas. Então, eu trabalho com costura que eu preciso receber pessoas. E toda vez que chegava gente em casa, ele pirava. E aquilo me incomodava. Então, eu resolvi parar de trabalhar com a costura. Conversei muito com Deus e resolvi que eu ia parar. No dia que eu decidi, Senhor, eu fiz toda a minha oração, eu entrego nas suas mãos. O que eu tenho dá para viver, né? Assim, tipo, eu tenho o salário de Luana, vivia lá com o dinheiro dele, dá para passar, difícil, tudo difícil, mas dava para passar. Hoje nem sei se dá mais, porque a medicação tá cada dia mais cara. Mas tudo bem, vamos supor, morrer de fome ninguém ia, e eu ia fazer crochê, que eu conseguiria, né? E como não é eu que vendo mesmo, sempre é a minha revendedora, eu vendo pouca coisa, dava também para continuar vendendo. E eu não ia parar de 100% de ganhar alguma coisa. Só que aí Deus me revelou que eu não poderia parar. E no outro dia chegou um rapaz. Gente, eu afirmei para Deus um dia que eu não ia mais receber ninguém, não ia mais pegar costura, independente de chegar a São João e nada. Chegou um rapaz, né? Eu vim aqui atrás dos seus serviços e só você sabe fazer isso para mim, que foi as roupas da quadrilha que eu fiz.
E eu fiquei assim, só ouvindo ele falar, não falei se eu ia fazer, se eu não ia. Fiquei calada, ele disse, eu vou colocar outra costureira para ajudar você, você faz o que você quer fazer. Aí eu disse, se eu for fazer, eu prefiro fazer os vestidos, porque eu não gosto muito de trabalhar com roupa masculina, né? E ele falou isso em um dia. Quando ele virou as costas, eu olhei assim, pra nada, né? Porque em casa não tem nenhuma imagem. E eu disse assim, Senhor, o Senhor tá brincando comigo, né? Tá me testando para ver se eu vou pegar as costuras, pois eu não vou pegar as costuras. Eu fiquei calada, mas na hora que o rapaz falava, eu só pensava, eu não vou fazer suas costuras. Eu não vou mais trabalhar com isso. Então, eu senti que Deus me testou para ver o que eu fazia. Aí eu cheguei e disse, eu não vou, Senhor, fazer nada. Eu vou ligar para ele e depois vou dizer, não vai dar certo não. Eu queria tempo para eu inventar uma desculpa, entendeu? Eu disse, eu não vou falhar com o que eu te falei. Eu falei que eu ia parar de trabalhar para que eu pudesse dar uma qualidade de vida melhor a meu pai. Eu disse, Senhor, eu entrego a minha vida às suas mãos. Se o meu destino se é cuidar de meu pai, eu quero cuidar com qualidade. Eu não quero cuidar estressada, nervosa, porque estava fazendo mal a mim, estava fazendo mal a ele, né? Então, para isso, eu precisava muito parar de costurar, precisava muito acabar com a loja, que foi uma das coisas que eu fiz. Aí eu dei a resposta, gente, no outro dia, se foi questão de 2, 3 dias, eu tive uma revelação de Deus. Que eu ia sim continuar costurando e que eu ia construir o meu ateliê no chão onde eu tenho e que eu ia voltar a trabalhar com aluguel e que eu não ia desistir de nada. Eu acordei com aquilo na cabeça e eu pensei, será? Mas mesmo assim, fechei as portas para ele receber costura e tal. Eu fui lá no mês de maio, o cara das roupas chegou, né? Eu não consigo ninguém não. Vai ser você mesmo e você vai fazer tudo. Bem, dessa forma, jogou tudo nas minhas mãos. E eu fiz, né? Eu já tinha tido a revelação de Deus que eu tinha que continuar. E quando ele saiu, eu fiz uma oração para ele, Deus, e disse, é isso, Senhor. Então, de São João para cá, eu trabalhei juntando meu dinheiro, guardando tudo que eu pegava. Só gastando o necessário, porque eu também precisei fazer um grande investimento, que foi nas partes do aluguel. Então, eu decidi o quê? Não vai mais existir aquela loja com roupa popular, aquelas coisas, mas eu vou sim construir o meu ateliê no aluguel. Tá na minha cabeça como vai ser. A parte do aluguel, eu chamei minha cunhada para nós ser sócia, para que a gente se ajudasse. É uma coisa que eu preciso um pouco de ajuda na parte do aluguel. E na parte das costuras, eu tô com uma ideia bem legal também. Então, a gente vai botando em prática durante esse ano 2026, em nome de Jesus, não é isso? Conseguir juntar um bom dinheiro é o suficiente para construir? Não, né? Mas é o suficiente para começar. Já era para ter começado, a minha meta era ter começado tudo isso em novembro. Gente, pedreiro tá muito difícil de encontrar. Assim que eu voltar para casa, né, que tô em férias, eu vou atrás de um pedreiro que eu conheço, que é meu compadre, perguntar se ele faz e quando ele começa a fazer. Porque eu preciso fazer, né? Aí, o que eu tenho mesmo em si, assim, a quantia que eu conseguia juntar esses 6 meses, eu vou conseguir mais ou menos fazer o que eu acho que eu vou conseguir. É o básico. É porque é com laje, gente, eu preciso de todo aquele processo de aprofundar, né? Todos os alicerces, essas coisas que eu não sei dizer o nome. Então, eu vou, na minha cabeça, eu quero construir as paredes a ponto de laje e fazer toda a estrutura e tudo. Espero que o dinheiro dê, né? Por isso que eu preciso muito produzir algum crochê. Por isso que eu queria muito produzir alguns tapetes para dezembro, para vender. Mas não deu certo, né, gente? Não deu certo. Era muita coisa.
vamos lá, vamos seguir em frente, que qualquer dia que o dinheiro vir, tá bem-vindo, não é isso? O concreto da laje eu já ganhei, meu esposo me dá. E eu sei que depois ele me dá, não, ele disse que vai me dar. E eu sei que depois acaba ele me ajudando, ele disse que vai me ajudar e que com o tempo ou eu pago ou a gente vê o que é que faz, né? Então, e ao mesmo tempo também eu não vi necessidade de comprar mais o carro, porque meu irmão comprou um carro, meu marido tem um carro, comprou um carro novamente que ele tinha vendido. Meu filho tem carro. Então, para sair para fora, eu queria comprar um carro porque eu pensava assim, pai, precisar, meu irmão pega o carro, a gente vai pra rua, não é isso? Então, meu irmão tem o carro, pai precisou, a gente tá na rua. Quero vir pra cá, meu filho, meu marido, então tá tudo bem. Eu não preciso de um carro mesmo porque eu nem sei dirigir. Eu queria um carro para que os outros usassem só para facilitar a minha vida mesmo. Então, vou focar na construção da minha loja, meu dinheirinho tá lá guardadinho, esperando o pedreiro, gente. E trabalhar para conseguir, né, fazer o piso, rebocar, porque eu acho que o meu dinheiro não passa dessa estrutura, não. Se der, vai ser assim, aí no suspiro para isso, gente. É isso. 2026 é construir o meu ateliê, né? E eu acho muito importante ter sonhos, eu acho muito importante ter metas. Teve um ano que eu tinha tantos sonhos na minha vida, gente, e eu consegui realizar todos. Assim, todo ano eu realizava alguma coisa, né? Aí teve um ano que eu pensei assim, eu não tenho mais sonho, financeiramente, assim, dizemos. Eu não tenho mais sonhos, eu já conquistei tudo, minha casa já tá assim, já tá assado e tal. Na época que eu cresci a casa, fiz o quarto dos filhos, a cozinha do jeito que eu queria. Já tinha comprado móveis novos, sendo que agora tá faltando fazer tudo isso novamente, né? Porque casa é casa, se você não der manutenção, mas tudo bem. E eu me vi sem sonhos, então foi um ano assim que você trabalhava. Não sei, gente, não tinha motivação, não, tem que ter sonhos. Tem que ter sonhos para que você tenha coragem, para que você tenha um motivo para batalhar, para vencer, para crescer. Tem que ter sonhos. Ao mesmo tempo, eu estava pensando, ontem eu gravei o vídeo de produção do ano, né? E eu pensei, eu só tinha aqui anotado o que eu fui produzindo durante o mês, o valor, venda, essas coisas. Eu não tenho anotado quantos jogos de banheiro eu produzi, eu teria que sair de cada mês olhando assim. Mas geralmente eu sempre anotei, gente, eu sempre fiz mais bonitinho, mais planejado, mais ali, detalhes, né? Aí eu me deparei com isso, eu estava observando que eu não fiz isso esse ano. Então, talvez por isso eu nem produzi tanto, porque ficou aquela coisa sem interesse, entendeu? Tipo assim, eu gosto de botar aqui, ó, jogos comum. Eu não identifiquei que é jogo de banheiro, mas é jogo de banheiro comum, que é só o barbante sem peludinho, sem nada. Eu botei aqui que eu preciso fazer. Aí eu anotei aqui 28, só o tanto de uma folha, né? Jogos de banheiro comum. Aí botei jogo de cozinha, apenas uma folha também. Tudo que eu for fazendo eu vou anotando aqui e vou anotando lá na produção do mês. Tapete avulso. Tapete avulso foi que eu anotei 50. Tapete avulso. Tapetão temático. E deixa eu dizer aqui a vocês o seguinte, essas folhas que tá preenchidas dessa forma, era planos pro ano que passado, ano 2025. Só que eu não anotei, eu quero dizer. Eu até comecei o ano com todos os planos, só que eu não anotei, eu não fiz ali no pé da letra tudo que eu gosto, porque tudo que você faz ali parece que as coisas fluem. Os tapetão, gente, eu aproveitei, aí aqui tá tapetão temático. Eu aproveitei e já anotei os que eu tenho em casa, porque são ações de vendas que eu vou fazer e eu tenho que fazer os novos pensando já no que eu tenho. Que ficou o amarelo, ficou os tons de rosa, ficou um tom terroso, ficou um tapetão urso azul, não é isso? Então, eu já anotei aqui para que eu saiba o que eu tenho também, né? Então, eu quero saber o que eu trabalhei durante esse mês. Aqui, nesse coisa aqui,
É tipo assim, não é o que eu produzi, é o que eu trabalhei em vendas para correr atrás. Chegar lá no final de 2026, eu vou dizer, eu fiz tantos, eu vendi ou eu fiz tantos tapetes temáticos, eu tenho tantos, ou eu vendi tudo, entendeu? Mesmo que eu tenha feito o mês anterior, mas o ano anterior eu deixei aqui porque esses daqui eu preciso muito ter uma orientação, porque são peças que eu não são muito vendáveis, então eu não quero ter repetidas, eu preciso ter ali bem certinhas. Então eu consegui aí, jogos luxo da mãe. Pronto. Só me identifiquei nessas coisas. Depois eu vou ver. Eu escolhi, gente, eu dei uma olhada aqui, deixei esses que tava praticamente o que eu vendo. Então eu vou continuar no que é vendável para mim. Eu já disse a vocês, o que eu faço de diferente é encomendas. Quando eu pego encomendas, é diferente. Então, o que eu pretendo produzir esse ano? Jogos luxo da mãe, que vai ser o modificado esse ano. Os tapetão temático, eu tenho muita ideia para tapetão temático. Tapetes avulso e pazinhos de tapetes, essas coisas tá tudo incluído. Eu anoto os pazinhos de tapete separado, vou ver direito. Jogos de cozinha. Esse ano eu quase não fiz jogos de cozinha. E jogo comum. Esse ano eu quase não fiz jogos de cozinha. Sim, eu fiz uns, não sei. Tenho que olhar naquela lista lá das produções do mês. Mas eu não lembro ter feito muita coisa não, viu? Eu lembro que eu fiz um no verde musgo, eu lembro que eu... Não lembro ter feito muita coisa não. Acho que o que eu fiz lá no começo do ano, lilás, pouca coisa. Mas o que eu fiz também vendi. Então, esse ano eu quero fazer mais. Que eu sei que vende, né? Então, eu quero anotar certinho como eu anotava anterior. E também para que quando chegue lá, no fim do ano, eu possa chegar para vocês e dizer assim, esse ano eu fiz 15 jogos de banheiro, 40 jogos de... Não, 15 jogos de cozinha, 40 jogos de banheiro, porque jogos de banheiro eu vendo muito. Tantos tapetes avulsos, tantos tapetão, tantas passadeiras, entendeu? À medida que eu for produzindo outras coisas, que eu for vendo que eu vou partir para aquela coisa, eu faço anotação. Vai ficar aqui separado um pouquinho, mas não tem importância, porque já estava preenchido essas folhas e porque eu gosto de isolar, assim eu vou aproveitar o mesmo caderno. Mas geralmente eu isolo com fita, para não ficar abrindo, tá aqui isolado o ano 2025 e 4. Eu gosto de isolar aqui. Só que eu deixei assim mesmo, não tem importância não, para não estar desperdiçando folhas, já estava preenchido, né? Aí produção de janeiro, metas continua 20 mil reais. Vou continuar, gente. Uma hora eu vou bater essa meta. Então, mensal, 1.670. Coloquei aqui 15 peças por mês, mais ou menos, né? A 150 vai dar ali 1.500, mas vai ter peças mais caras. Mas eu posso, se eu fazer mais, a gente chega lá na nossa meta. E um espaço de vendas. Aqui. Produção, vendas. Eu nunca vendo muito, né? Só com relação de venda. Então, a gente vai preenchendo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí, lá no final, vai ter a folha do ano. E se eu for produzindo outras coisas, eu preencho outras coisas. Porque não há necessidade que eu compre outro caderno, já que esse, ó, tá tudo aqui. Então, fica... Porque esse aqui é o caderno do crochê, né? Então, tá tudo anotadinho aqui. Então, é isso, gente. Preciso crochetar, preciso trabalhar para meu ateliê construir, né? A meta, objetivo esse ano só vai ser esse, porque é um objetivo grande, pesado, então eu não consigo fazer sozinha, então não tem como eu estar incluindo outros sonhos, não. E eu sou bem mão de vaca quando eu quero uma coisa, gente. Se eu quiser uma coisa... Eu sou pobre, gente, eu trabalho para conquistar os meus objetivos, então, se eu quiser uma coisa cara, eu tenho sã consciência que eu preciso abrir mão de várias coisas, de lazer, de luxos, entendeu? Então, assim, eu tô super dedicada. É tanto que eu queria muito começar logo, porque assim, eu quero ver até onde vai o meu dinheiro. Eu quero ver até onde ele engancha, entendeu? Então, é isso. As metas aqui já passadas por papel, vou terminar aqui preenchendo as folhas que eu só fui até fevereiro. Vou preencher o ano todo. Vou olhar ali agora meu pai se já acordou ou não. Vou desligar o tanquinho que tá lá batendo as roupas. E vamos trabalhar.
né, gente? Trabalhar, ter foco, pensar direitinho. Aí agora eu vou pensar os modelos que eu vou fazer, como é que vai ser feito, cada valor. Ó, tem que botar supply, eu pretendo fazer supply esse ano. Eu pretendo fazer um estoquezinho de supply para vender, talvez o fim do ano. Eu vou me preparar esse ano, gente, eu vou me preparar. Não importa, eu vou me preparar. Então, falta anotar ainda muita coisinha. Eu vou lembrando que tipo de peças eu quero trabalhar e eu vou anotando. Porque aí eu tenho melhor dividido ali quanto foi produzido, realmente produzido, né? O meu vídeo do ano não ficou ali bem explicadinho umas coisas, quanto eu produzi. Eu só botei valores, mas eu não tenho noção. Quantos jogos de banheiro eu fiz, quantos tapetes avulso eu fiz, quantos jogos de cozinha eu fiz. Eu não tenho noção. Para isso eu preciso ir lá em cada mês, fazer a contagem, anotar tudo direitinho. E eu não vou fazer isso, vou ser sincera. Então, esse ano a gente vai se organizar melhor para que a gente tenha controle de tudo que vende, quanto realmente eu vendo. Se eu vendo. Eu sei que eu vendo muitos jogos de banheiro. Mas aí vocês tendo anotado e sabem, eu vendi tantos jogos de cozinha. Você vai saber se programar para o próximo ano, não é isso? Então, eu acho que era isso que eu queria falar, gente. Nos programar para nossas produções, né? Seguir nosso ano aí. Eu quero trabalhar muito esse ano, tô com muitos planos, muito, muito, muito mesmo. E eu tenho que aprender aí a me dividir os meus horários entre costura e crochê. No começo de ano eu sempre começo com muito gás. Meu problema é depois de São João. Vocês já prestaram atenção? Gente, meus cadernos, depois de São João, as anotações viram uma negação. Eu só funciono o primeiro semestre. É tudo ali, bem programadinho. Aí no segundo semestre, começa a aparecer tanta coisa, eu me perco e não anoto nada. É sempre assim, eu tava observando. Sempre, todo ano eu vou certinho, anotando cada real que eu ganho, cada real que eu gasto. Quando chega setembro e diante, eu me perco toda, não anoto. É porque eu não anoto, porque eu começo a atender pessoas, começo a ficar alvoroçada e não anoto. Mas uma hora a gente pega no eixo. Então é isso, gente. E outra coisa, outro investimento, como eu já disse a vocês, o ateliê, e eu tô investindo muito no aluguel. Tô investindo muito, tô comprando muita coisa. Eu ainda vou gravar um vídeo para vocês, mostrar tudo que eu comprei. Eu não mostrei nada que eu comprei para vocês, eu vou gravar. Vou gravar e vou mostrar que eu fiz um investimento muito grande esse ano. Mas são coisas que vai dar um retorno maravilhoso. Vai sim, com fé em Deus. Vai dar tudo certo. É isso, gente. Vamos nos programar, vamos nos orientar para que a gente possa construir um futuro melhor para a gente, né? Realizando nossos sonhos, nossos objetivos, para que a gente possa ter uma vida melhor. Que seja comprar um objeto, ou ajeitar a sua casa, ou trocar um móvel. Ah, sabe o que foi que eu fiz esse ano? Para não dizer que eu não investi em nada. Eu tô muito mão de vaca. Gente, esse ano eu tô mão de vaca. Quando eu quero uma coisa... mês de dezembro eu ganhei um dinheirinho bom. Eu não passei para vocês valores de costura, porque eu esqueci do caderno. Eu ia gravar o vídeo e ia comentar o que eu ganhei no mês de dezembro, mas eu esqueci do caderno e eu nem fechei o mês. Eu nem sei direito quanto eu ganhei, direitinho ali no pé da letra. Porque eu ganhei dinheiro e ganhei Pix, né? Então eu tenho que fazer as contas para eu saber em quanto tinha de dinheiro e quanto eu tinha de Pix. Mas em dinheiro mais ou menos eu sei. Não ganhei muito, não é o que eu tinha costume de fazer, mas está tudo bem também, como está dizendo meu marido, é tudo mão de obra, não teve investimento para que eu vá dividir ali para ver o meu lucro qual é. Em dinheiro eu consegui 2.500, mas eu recebi em Pix, então não sei dizer. Agora depois que chegou alguém. E minha moto levou 580, bateu o motor, como sempre, né? E eu fiz umas comprinhas, eu gastei R$ 400, então eu gastei R$ 1.000. Comprei umas panelas, gente. Comprei umas panelas pra aqui, ia comprar também um liquidificador pra aqui, porque o meu quebrou e eu tô sempre trazendo de la rua, né? Quando eu venho, porque eu preciso do liquidificador pra Luana. Aí eu ia comprar um pra aqui, na hora eu disse, não, tô gastando muito esse mês, depois eu compro. Ficou pra depois, gente. Então eu trouxe novamente e vai novamente, mas as panelas vai ficar.
Então, comprei panela, comprei algumas coisinhas na cidade. Então, tudo que eu juntei, que eu gastei esse mês, que nem foi comigo, né? Foi necessário, alguma besteirinha, foi R$ 1.000. Mas era necessário. A moto, porque eu preciso da moto. Ela não pode me ver com dinheiro, ela quer ir pra oficina gastar. É uma consumidora, não pode ver dinheiro. É o vício dela, é a oficina. Então, 580. E minhas panelas e algumas besteirinhas, uma roupinha, uma coisa e outra. Não comprei sapato, não comprei roupa, não comprei nada. Nem pra mim, nem pra Luana, mas foi por falta de tempo de ir nas lojas. Mas tudo bem também. Então, foi isso, né? E vamos lá. Que o ano tá só começando. E eu tô com muitos planos na cabeça, muita vontade de trabalhar para meus sonhos realizar. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu joinha, venha fazer parte. Uma vida louca, que é a minha. Tchau, fica com Deus. Até a próxima.